mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mais uma semana. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, eu sou escritora e mentora de mulheres cristãs e estou falando aqui de Maringá. Quero saber da onde você é, mulher, da onde você está me assistindo e me acompanhando. Estão ouvindo essa música ali no fundo? Alguém conhece essa canção? Essa canção é a canção do Ministério Zoe, Salmo 126, que é inclusive a nossa leitura do dia de hoje. Hoje nós vamos ler e estudar juntas esse Salmo 126, por isso que eu coloquei essa canção no fundo. Vamos ver quem tá aqui. Maria Barros, sou de Fortaleza, Ceará. Bom dia, Regina do Amazonas. Um beijo pra você. Bom dia, Cirlei, minha aluna querida. A Lucinalva de Goiânia. A Si Fernandes de Matinhos, Paraná. Aqui do Paraná, um beijo pra você. Francimara, Concórdia, Santa Catarina. A Bia de Fortaleza. A Ilma Lopes de Anápolis, Goiás. Bom dia, Meire, seu aniversário, parabéns, Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor derrame bênção sobre você, que essa data se repita por muitos e muitos anos e que tudo que você faça seja para honra e glória do Senhor. Um beijo no seu coração, muito obrigada pelo carinho por estar sempre aqui acompanhando as lives ao vivo, viu? Amém, amém. Quem mais tá aqui? Sandra, bom dia, Lid. Bom dia, mulheres de Deus. Hoje estou em Nova York. Feriado amanhã. Uau, que chique, Nova York. Um beijo pra você, Sandra. Ó, a Roseli Natal, Rio Grande do Norte. A Rosane dos Estados Unidos, seja muito bem-vinda. Andréia Fortaleza. Bom dia, Erika, também tá lá nos Estados Unidos nos acompanhando. A Valéria, Goiás, Águas Lindas, seja muito, muito bem-vinda. Vanúbia de Feira de Santana, a Juscelene de Guarulhos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 126 e eu tenho uma convidada muito especial na live de hoje, que vocês vão amar conhecer, uma mentora de mulheres, né, que eu conheci lá na escola de mentoras, foi uma das minhas parceiras do estágio supervisionado, quando nós aplicamos o método numa aluna, numa turma de alunas, e convidei ela para estar aqui porque é uma mulher muito especial, uma mulher de Deus, uma mulher que tem muita sabedoria. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer essa mulher. Então compartilhe essa live, envie para suas amigas, não deixe de compartilhar e de curtir bastante o vídeo dessa live para que a gente possa alcançar mais pessoas, amém? Quem aqui pode comentar para mim Salmo 126? E eu vou lá chamar já a minha convidada da live de hoje. Deixa eu ver, deixa eu achar a Thelma aqui. Aqui vou fixar o comentário da Meire. Muito obrigada, Meire. Deixa eu ver aqui. Manda pra mim, tá? Uma solicitação pra você entrar pra live. Eu não tô conseguindo encontrar você aqui.
Ah, agora sim. Oi, Bom Thelma, bom dia! dia! Tudo Tudo e bem? Alexa, você? volume 2. Tudo bem? Tudo Que bom ter você bem? aqui. Já quero te agradecer por ter aceitado o convite para participar da nossa live devocional. Estou muito honrada com a sua visita, com a sua participação aqui, viu, Thelma? Obrigada pelo convite. É um desafio, né, estar aqui. É a segunda live e para mim é um desafio. Ah, mas é a segunda ainda de muitas, porque você tem muito para transbordar na vida das mulheres aqui, que acompanham a gente pelas redes sociais. Thelma, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, de onde você é, sobre o seu trabalho como mentora também de mulheres. Bom dia, meninas. E eu sou Thelma, né? Sou casada, tenho um filho, 23 anos. Sou mentora de mulheres, já trabalho com mulheres já há mais ou menos uns 25 anos. Uau. Trabalho na área de aconselhamento cristã, terapia e aconselhamento cristã, e sou mentora de mulheres, mentora pela Roberta Sara, né, de Saradas para Sarar, pelo Quarto de Guerra pela Denise, pela Escola de Mentora Fabiola Lacerda, Identidade Plena. Então, eu tenho estado atuando nessa área, né? E para mim é um prazer estar aqui com vocês, aprendendo, né? Porque a gente aprende uma com as outras. É verdade, né? Na medida que a gente transborda, a gente também recebe muito, né, Thelma? Eu sinto isso. Da onde você está falando? Conta para as mulheres. Eu falo de Mato Grosso do Sul, Dourados, né? Dourados, Mato Grosso do Dourados. Sul. Sou de São Paulo e há 7 anos Deus mandou vir para Dourados, né? E aqui estou para cumprir um chamado, né? Para Amém. obedecer o Pai. No início foi difícil e eu orava, Pai, coloca amor no meu coração por essa cidade. Né? E ele tem colocado amor, tenho acostumado, porque é muito quente, muito calor, eu tenho me adaptado a esse tempo, né, de temperatura. E, e eu louvo ao meu Deus por me desafiar, porque eu mesma não me desafio, mas ele me traz sempre para que o desafio seja feito, para ser concluído e dentro da vontade dele, né? Sempre. Amém. Amém, Thelma. E aí tem um fuso horário, né? Para mim aqui é 9h42, aí para você é 8h42, né? Isso. Eu até Tem postei esse. lá o banner e esqueci que tinha essa diferença de horário. Vi que depois você corrigiu. Eu falei, gente, eu preciso lembrar que existe esse fuso horário. E Eu às também vezes eu... esqueço, e eu só lembrei porque tem uma menina falou para mim assim: olha, você precisa mudar lá o horário, porque é à noite, é de manhã, é no horário daqui, de Brasília. Eu falei, peraí, eu vou acertar esse horário. Amém. Tem uma pessoa perguntando aqui. Sandra, onde tem a faculdade Unigran? Aqui em Dourados tem Aí em uma Dourados. e tem polos, né? Tem polos. Inclusive, eu faço teologia pela Unigran, né? E no polo do Instituto Batista, né? Da Ana Walliman, pelo Instituto Batista. Uau, vocês viram uma mulher preparada, né? Uma mulher que se capacita, uma mulher que busca, né? Todas as ferramentas, todos os recursos para multiplicar o dom e o talento que o Senhor já entregou nas mãos dela. Maravilhoso, né? Você estava falando sobre mudança, que você sofreu um pouquinho. Eu vejo assim que quando a gente caminha com Deus, Deus é um Deus de movimento, né? É. Deus é um Deus de movimento, é um Deus que nos move, né, de acordo com a vontade dele. Então, eu sempre falo assim, que quando você caminha com o Senhor, não espere permanecer sempre no mesmo lugar, na mesma situação, né, na mesma estação, porque ele vai nos mover, né, e vai ser às vezes muito desconfortável, vai ser bem desconfortável, mas é tudo para o nosso crescimento, é tudo para que a gente se torne a mulher que ele sonhou para nós, e vivamos, né, aquilo que ele já determinou como nosso propósito e nosso chamado.
Amém? Bom, Thelma, Amém. eu te convidei para a gente fazer uma reflexão junta sobre o Salmo 126, que é um salmo muito especial, um salmo muito lindo, né? Que fala sobre consolo, sobre esperança, né? Sobre as grandes coisas que o Senhor faz na nossa vida. Então, eu vou ler aqui o salmo, depois eu vou passar a palavra para você trazer a meditação para o dia de hoje, tá bom? Então, mulheres de Deus, eu vou ler aqui o Salmo 126. Espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Quero lembrar vocês que a Bíblia que eu estou usando é uma NA, uma Nova Almeida atualizada. Essa Bíblia que eu tenho usado nas leituras com vocês aqui do livro de Salmos, tá bom? Na minha Bíblia, o Salmo 126 tem o título Consolo para os que choram. Lindo, né, o título. E é um cântico também de peregrinação, ou seja, um cântico entoado, um cântico feito, né, durante uma peregrinação, uma viagem. Então, a pessoa não está na sua terra, mas ela está nessa peregrinação, tá bom? Então, vamos lá, vou iniciar a leitura então. Salmo 126, consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Lindo, né? É um salmo que tem apenas 6 versículos, então eu vou ler mais uma vez, porque dá pra gente ler de novo. Então, mais uma vez. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Aleluia, que salmo mais lindo, né? Cheio de esperança, cheio de promessas. Thelma, fala para nós, qual a reflexão que você faz com esse texto? Eu fui um pouquinho lá na história e peguei um pouquinho que na Babilônia os judeus tinham perdido seus cânticos, né? E agora eles estavam gritando de alegria, ou seja, dentro de nós, a alegria da liberdade, né? Porque existia quando Moisés tirou o povo do Egito. Então ficou 2 gerações, eles estavam dentro da aliança. Na 3ª geração foi quebrada a aliança, né? Então aí mostra que os judeus eles tinham perdido sim esse cântico de alegria, esse cântico de louvar, engrandecer o Senhor diante das situações, das tribulações, né? Então eu coloquei assim, né? Que testemunho maravilhoso é este, de estar dentro deles alegres, a alegria da liberdade. A liberdade de se expressar, a liberdade de caminhar, a liberdade de ter um Deus vivo que cuida, que trata, que salva, que liberta, né? Então, esse é maravilhoso. A fidelidade de Deus em cumprir as promessas dele sobre a vida dele, sobre a nossa vida também. Nós precisamos entender que o Senhor cuida de nós nos detalhes. E precisamos estar alegres nos feitos dele, ainda que as circunstâncias dizem não. O Senhor vem e nos trata. O Senhor nos ensina diante desse deserto. E aí nós precisamos voltar com cânticos de alegria. Essa liberdade de se expressar, de dizer, o meu Redentor vive, o meu Deus me salvou, o meu Deus me tirou do Egito, o meu Deus me tirou da servidão, o meu Deus me tirou de dentro daquela situação onde eu não conseguia sair, mas quando eu oro, quando eu busco, o Pai vem ao meu socorro. Ele vem e me dá esta alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Sempre é, né? Então, é isso, né? A vizinhança, né?
as nações vizinhas, de alguma forma, o qual odiava Israel, ficavam atônitas com tudo que estava acontecendo, né? E aí, com os acontecimentos, e eles confessavam que Jesus, que Deus o havia libertado, que Deus havia feito grandes coisas no meio do povo, né? Então, do versículo 1 ao 3 vai falar sobre aquilo que está dentro de nós, que é a alegria da liberdade, né? O versículo 4 vai falar ao nosso redor, vai falar da promessa de vida, né? O Senhor, ele nos dá era importante que o povo voltasse para a sua terra e pusesse as mãos às obras, mão na obra. Mas também era importante que Deus o abençoasse o seu trabalho. E nós precisamos entender, como eu tenho vivido nesse tempo que Deus me tirou de São Paulo, me trouxe para cá, eu preciso estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Porque no início foi muito difícil. Eu queria estar onde? Lá. Em São Paulo. Eu queria estar aqui em Dourados. Mas Deus colocou no meu coração que você tem que estar onde eu quero que você esteja. Ainda que esteja difícil, eu vou te dar alegria. Eu vou te dar aquilo que você precisa. Eu vou preencher aquele vazio, aquela saudade, aquele tempo que você viveu lá. Né? Então, é isso que Deus traz ao meu coração, né? Que eu realmente precisamos estar onde Deus quer que estejamos. Com cânticos de alegria. Com a liberdade de expressar quem somos em Deus. Né? E o terceiro tópico que eu coloquei foi diante de nós, né? Que é o desafio do trabalho. Está no versículo 5 ao 6. E Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta. Né? E de modo que depois de que temos louvado a Deus, orado, devemos arregaçar as mangas. Pois o trabalho é uma bênção, não uma maldição. E tanto no trabalho, na nossa vida como cristã, cuidando de vidas, mas no nosso trabalho secular também, onde a gente está inserido. Precisamos lembrar que lá é bênção, não é maldição. Às vezes o desafio nos impede de prosseguir, nos impede de avançar, mas o desafio é necessário para que a gente coloque a mão no arado, sem olhar para trás. E aí a gente segura a mão, segura e vai cair no sangue, machucando. Mas depois a gente vê que o Senhor, o nosso Redentor, vem nos liberta, vem nos salva, vem nos cura e nos cuida, né? Então, Deus, ele incumbiu, né, os nossos... Eu lembrei, sabe de quem? De Adão e Eva. Adão e Eva. Por quê? Porque ele deu trabalho para eles, né? No jardim do Éden, antes do pecado entrar na humanidade, né? Eles foram os primeiros trabalhadores dessa terra. Né? Então, nas escrituras, pessoas que Deus comissionou para a tarefa específica estavam ocupadas quando ele chamou. Deus, quando nos chama para uma obra, ele não vai chamar quem estiver desocupado. Ele vai chamar quem realmente vai fazer. Mas é realmente aquele que está fazendo, aquele que está trabalhando, aquele que tem uma atividade. Eu tiquei algumas pessoas aqui, como Pedro, André, Tiago e João. Eles trabalhavam no seu negócio de pesca. Lá em Lucas 5, do 1 ao 11. Mateus estava na coleta, na coleteria, que fala, né, cobrando os impostos, Mateus 9, 8. Neemias serviu o rei. Neemias 1. Davi cuidava do rebanho da sua família, 1 Samuel 16. Moisés cuidava das ovelhas, Êxodo 3. Ou seja, são homens que foram chamados para uma obra e estavam ocupados. E Deus chamou eles. Assim ele vai chamar você, vai chamar eu, para ser comissionada para uma tarefa. Dentro do nosso tempo, mentorear mulheres, aconselhar mulheres, cuidar de mulheres. É o que a gente tem vivido neste tempo. E a gente está sem fazer nada? Não, a gente tem muita
tanta coisa para fazer. Sim. Mas o Senhor vai e fala assim, não, levanta, vai lá e faça isso. Levanta, vai lá e faça isso. Então tem momentos que a gente chora, a gente planteia, mas a gente vai colher. Colheremos, sim, porque o nosso Deus nos promete isso, a palavra nos diz isso, né? A aliança de Deus, né, prometeu a alimentação adequada ao povo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, porque às vezes a gente fala, mas eu vou comer e beber o quê? Se eu for para a obra e só viver da obra. Deus, ele preparou o alimento, de modo que o semeador reivindicasse essa promessa. É agradável ao Senhor que reguemos a semente da palavra com lágrimas, pois com alegria nós vamos colher. Com alegria nós vamos colher. Né? Então, muitas das vezes, quando estamos num momento tão difícil, eu falo, Pai, por exemplo, quando eu estou num momento difícil, eu falo, Pai, me ajuda. Eu não consigo avançar, eu não consigo fazer. Nós temos que ser sincera com o Pai. E tudo que eu precisar, tudo que eu quiser de resposta está aqui. Este é o manual. Se nós soubéssemos quão rico é esta palavra, o manual, há quem diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas não. Ela é atualizada todos os dias. Porque todos os dias, quando eu leio, hoje eu li esse Salmo 126 e Deus me deu uma revelação diante desta palavra. Amanhã ou daqui a pouco eu posso ler esse mesmo capítulo e Deus vai me dar uma revelação a esta palavra. Eu leio, eu tenho algo, uma visão diante dessa palavra. A Lidiane lê e tem uma visão diante desta palavra. Não é igual e não vai ser diferente. Então, cada uma de nós precisamos entender que Pai, ele se revela a nós diariamente, mas se nós buscar, se nós clamar, se nós buscar, eu creio no poder da oração. Eu ouvi esses dias que nem tudo a oração resolve. Eu falei, oi, eu fiquei muito triste com essa palavra. Porque a palavra fala que se orarmos, veremos a glória de Deus. Se clamarmos e buscarmos, se tão somente cremos, o Senhor vem ao nosso socorro. Então, se alguém aqui tem essa ideia de que o Pai não vem ao nosso socorro, ele vem. Ele nos dá cânticos de alegria. Ele nos liberta de nós mesmos. Amém. Se nós orarmos e buscarmos confiantemente, sabendo que ele vai nos dar, o segredo é a fé. E ele vai me dar 3 respostas: sim, não e espera. Ele não vai nos deixar com dúvida. Na dúvida, ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Busque um pouco mais. Né? Então, esse povo, ele estava contente, né? O consolo para os que choram. Eles estavam chorando. Mas o Senhor, ele veio ao socorro. O Senhor veio e deu a eles o que eles têm por necessidade. O Senhor trouxe cativo de volta a Sião. Foi como um sonho, ou seja, foi como um sonho. Era algo que estava acontecendo, era real, só que para eles é como se estivesse sonhando aquela situação. Sonho, né? De exatamente. Tão maravilhoso que era. Né? Então, muitas das vezes a gente olha assim, situações na nossa vida, nossa, parece um sonho. Aí o Senhor, ele fala aqui, então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua com cânticos alegres. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Quer ver, a nossa vida é regida e as pessoas estão nos lendo, estão nos assistindo, estão vendo o que acontece na nossa vida. E aí eles vão falar assim, olha, realmente é Deus na vida da Lidiane. Porque, olha, ela estava assim, mas olha, é Deus na vida dela. Foi Deus que a sustentou, foi Deus que transformou, foi Deus que curou, foi Deus que transformou, libertou. Né? Então, eles creram nisso. Ainda que eles achavam que estava bom demais, e como se estivesse sonhando. E, na verdade, era real. Né? E eu quero dizer, Deus é real. Deus, ele é real e ele existe. Ele
diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você abre. E você comigo. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Né? Aqueles que semeiam, o versículo 5 diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cântico de alegria, trazendo seus feixes. É a lágrima que vai fazer crescer. Amém. É a perseverança que vai fazer crescer. E vai. Porque a palavra do Senhor nos diz isso. A gente precisa de algo, eu preciso de algo, a Lidiane precisa de algo, alguma irmã aqui, alguma serva do Deus vivo aqui precisa de algo, ele vai trazer. Amém. As lutas parecem ser difíceis, mas não é impossível se crermos Amém. e buscarmos. E aí assim nós vamos ter esse consolo que este povo, né, passando nessa peregrinação, passou. E aí o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi cuidando, o Senhor foi dando aquilo que eles precisavam no momento. Então nós vamos plantar chorando, e depois nós vamos colher e trazer os feixes cheios de bênçãos, cheio daquilo que a gente semeia. Se a gente precisa de ser curada, por exemplo, eu vou ser curada, se eu crer, eu verei a glória do Senhor. Amém. E a cura pode vir imediatamente, mas pode usar a medicina sim para trazer a cura sobre as nossas vidas. É se crermos, né? Então é isso que Deus falou comigo, né? Falou muita coisa aqui, né? Mas trazendo um pouquinho daquilo que Deus falou comigo diante desse capítulo de Salmo 126. Riquíssimo. Riquíssimo, maravilhoso, né? E eu acredito que é uma promessa para nós, né? Que Sim. aquilo que nós semeamos com lágrimas, nós colheremos com alegria. Eu acredito que nós podemos nos apropriar dessas palavras, né? E você, mulher que está aqui nessa live, se você tem chorado no secreto, se você tem semeado, declare essa palavra do Senhor na sua vida. Receba essa palavra do Senhor no seu coração, escreva esse versículo, declare esse versículo, que você está semeando com lágrimas, mas você colherá com alegria, né? Eu estava lendo, né, buscando o contexto desse salmo, e quando o povo foi levado, né, para o cativeiro babilônico, ninguém acreditava que um dia eles voltariam para Sião, ninguém acreditava que um dia eles voltariam para sua terra, né? Apenas os profetas do Senhor, que o Senhor levantou para declarar a profecia, né? Só eles acreditavam, ninguém acreditava. Então, por isso que eles dizem, né, como um sonho. Porque nem eles podiam acreditar o que estava acontecendo, nessa realização do que estava acontecendo, né? E quantas vezes eu acredito que eles clamavam e choravam na presença do Senhor, mas nem eles talvez esperavam que Deus fizesse tanto pela vida deles. E muitas vezes nós somos assim. Nós oramos, mas muitas vezes sem esperança, né, Thelma? A gente ora, mas nem a gente mesmo acredita naquilo que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas. Ontem eu estava no culto. Maneira. Não é verdade? Ontem eu estava no culto, assim, o pastor pregou uma palavra nesse sentido. Por que nós não oramos por cura? Por que nós somos incrédulos em relação ao sobrenatural de Deus? Que Deus pode curar, né? Que Deus pode fazer, que Deus pode restaurar e transformar qualquer situação. Então, ele falou, como que você quer que Deus cure pessoas se você não se movimenta para orar por cura, né? Seja ousado. Ele falou, gente, eu não posso. Uma pessoa chegar para mim e tá com uma dor, eu não posso mandar ela tomar um remédio. Eu sou cristão. Eu sou um cristão, eu tenho que orar. Eu tenho que orar, pedindo para que o Senhor manifeste a sua glória e o seu poder na vida daquela pessoa, né? Então a gente precisa exercitar mais a nossa fé nesse sentido de que eu vou orar, eu vou declarar, né? E a resposta de Deus eu vou aceitar. Né? Ele pode curar instantaneamente, ele pode usar a medicina, né? Ele pode usar aquilo como um processo também na vida da pessoa, mas eu não vou deixar de exercer a minha fé, eu não vou deixar de orar, né? E como eles falaram aqui, aquilo que eles semearam chorando, eles estavam colhendo com alegria. Então, mulher, não desista de orar. Você que tem orado, né? E às vezes acha, ai, não adianta, Deus não está fazendo, talvez você não esteja vendo o que ele está fazendo.
Mas ele está se movendo, é na sua direção. Eu creio nisso, creia nisso também. Creia, continue semeando com as suas lágrimas, no secreto, dobrando o seu joelho, intercedendo pelo seu casamento, pela sua casa, pelos seus filhos. Não deixe, não desista de fazer a sua parte, porque aqueles que semearam vão colher com alegria. Se você não semeia, não tem colheita. Então, é necessário. Até eu trouxe aqui uma palavra sobre o trabalho, né? O trabalho, ele é honroso. O trabalho agrada ao Senhor. Então, nós precisamos permanecer fazendo a nossa parte. Assumir a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, que é lançar as sementes. É isso. Mesmo que você esteja cansada, mesmo que você, às vezes, faça isso chorando, aos pedaços, aos cacos, né? Mas faça. Faça e você vai colher, porque essa é uma palavra do Senhor. Esse povo não acreditava que um dia eles voltariam. Sorrir e cantar novamente e ter essa liberdade de adorar ao Senhor, de se alegrar na presença do Senhor. Mas Deus fez de novo na vida desse povo. Deus fez de novo e Deus fará na sua vida. Eu vejo que esse é um salmo também de reconhecimento, reconhecendo a obra de Deus na vida deles. A obra do Senhor, foi o Senhor que fez isso por nós. Nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor. É Ele que fez, né? Ele que nos tirou do cativeiro, Ele que nos deu liberdade, Ele que restituiu a alegria. Então, também é importante nós reconhecermos isso na nossa vida. O agir de Deus na nossa vida. Ele que restaura, Ele que restitui a alegria. Né? É Ele que nos tira do cativeiro, dos nossos cativeiros, das nossas prisões, que nos liberta, que devolve o cântico para os nossos lábios. Tudo é Ele. Então, busque a Ele. Como a Thalma falou, Deus é real. O relacionamento com Deus, ele é real. Não é uma frase de efeito, não é uma ideia abstrata. Deus não é algo abstrato. Deus é real. Ele é real. Eu pontuei algo aqui que assim, né? Não podemos colher sem antes haver semeado. Se eu semear, não vou colher. Não. E a semente deve ser regada com lágrimas e orações. Há bênçãos que Deus envia rapidamente, como diz lá no versículo 1 ao 3. Enquanto outras vêm com o passar do tempo. Versículo 4. Outras ainda vêm depois de semear chorando e esperar com paciência. Tiago 5,7. Né? Porém, sua promessa não falha, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. E para conquistar e ter tudo isso aqui é intimidade. E como que eu vou adquirir a intimidade? É fechar a porta do meu quarto e falar com Deus. É orar, é falar. Ele sabe o que está acontecendo conosco. Mas é necessário que a gente pontue algumas situações e a gente fale, confesse a Ele. Ele vem ao nosso socorro. É relacionamento, intimidade. É isso que a gente vai conseguir colher. Eu vou colher quando eu tiver uma certa intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Assim a gente consegue tudo aquilo que a gente tem colocado no altar dele. Ainda que demore, ainda que seja difícil, o Pai, ele responde, ele vem ao meu socorro em todo o tempo. Amém. Amém. Eu creio nisso, Thelma. E é isso que a Thelma falou, queridas, a intimidade com Deus resolve tanta coisa na nossa vida que se você soubesse, mulher, você não passava um dia da sua vida sem buscar a presença de Deus aí dentro da sua casa, no seu secreto, tá? Isso não é algo de uma prática religiosa, tá? Não é uma coisa que você faz por obrigação, mas é algo que você tem prazer em fazer. Todos os dias você estar na presença do seu Pai, né?
se derramando na presença dele, porque isso é uma atitude de submissão ao senhorio dele, é uma atitude de dependência do Senhor. Por que que eu busco o Senhor em todos os dias? Por que que eu quero conhecer a palavra dele? Por que que eu quero, né, me derramar na presença dele, compartilhar com ele aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que me incomoda, aquilo que eu quero que seja diferente na minha vida? Porque isso nos mostra a dependência que nós temos dele. Muitas vezes nós conhecemos, nós temos uma vida religiosa, mas não dependemos de Deus. Agimos de forma independente, independente do que a palavra dele diz, independente da vontade de Deus, dele para as nossas vidas. Quer dizer, agimos totalmente de uma forma independente, como se nós não precisássemos dele ou só buscássemos ele quando a situação ficasse muito ruim. Quando, na verdade, a gente precisa viver nessa dependência diária. Né? Todos os dias eu preciso dessa porção de graça e de misericórdia do Senhor. Todos os dias eu preciso estar na presença dele. Todos os dias eu preciso do toque dele. Todos os dias eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso de uma orientação, né? Porque se nós vivemos de forma independente, nós não vamos viver a promessa que está aqui na palavra de Deus, de colher com alegria. De colher com alegria. Eu sei que quando a gente está no meio de uma situação muito difícil, é muito complicado a gente enxergar um futuro de alegria. A gente enxergar um final, né, feliz para nós. Mas é a fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, né? Nós vivemos por aquilo que a promessa de Deus nos traz. E se a promessa de Deus está dizendo que lá no final da minha história eu vou colher com alegria, eu não vou parar de semear no meu presente. Eu vou me mover. Como a Thelma falou, né? O texto bíblico diz que a fé sem obras é vazia. É morta. Ou seja, eu preciso me mover. A fé é ação, é movimento. Eu tenho que me mover em fé. Né? Olhando para a promessa de Deus, dizendo, eu vou colher com alegria, então não vou parar de semear. Mesmo que pareça difícil, mesmo que zombem de mim, mesmo que pareça que nada esteja acontecendo, eu creio pela fé que a minha oração está movendo o sobrenatural, que o Senhor está agindo a meu favor, que todas as coisas cooperam para o meu bem, que o Senhor está trabalhando enquanto eu durmo. Então, eu vou permanecer orando, buscando, semeando aquilo que eu desejo colher. Então, a nossa palavra hoje para você, mulher, não pare de jogar, de lançar as suas sementes. Porque o seu tempo da alegria, do riso, do cântico vai surgir na sua vida. Amém. Vai acontecer. Isso é uma promessa. E o Senhor não é homem para que minta. Ele cumpre todas as suas promessas. Mas você precisa lançar as suas sementes. Amém? Exatamente isso. Glória a Deus. Ele é benigno e bondoso o tempo todo. Amém. E nós vamos colher aquilo que a gente plantar. Se a gente plantar amargura, nós vamos colher amargura. Mas pela fé, a gente plantar a alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão, o fruto do Espírito nós vamos colher. O fruto do Espírito. E não é só a bondade, não é só a longanimidade. É junto, é um fruto que tem vários gomos dentro e é aquilo que a gente vai colher, né? É crer nas promessas do Senhor. É crer o tempo todo, ainda que as pessoas, larga esse Deus. E outra coisa, o Senhor fala conosco na sua palavra. E a gente tem necessidade de ouvir o Senhor. E às vezes eu leio algo e eu falo, isso aqui é para Lidiane. Não é para mim. Não é para mim, porque é eu que estou lendo. Deus está se revelando a mim. Ainda que seja palavra de correção, palavra para que você tenha atenção, palavra de amor. A palavra do Senhor, quando eu leio, ela vai ser revelada a mim, não é para Lidiane. Então, essa palavra serviria para fulano, vigia. Porque é nesta área que Deus quer trabalhar em você. Amém. Amém, exatamente isso, né? E como conhecer a Deus e como ouvir a voz de Deus sem se dedicar à leitura da palavra, né, Thelma? Não tem como conhecer a Deus longe da palavra, sem
conhecer, sem se dedicar à leitura bíblica. Por isso que a gente está sempre incentivando aqui as mulheres. Ontem eu vi uma estatística, Thelma, que 73% dos cristãos não leem a Bíblia todos os dias. É triste isso. 73% dos cristãos não leem a Bíblia todo dia. Isso é muito sério. Muito. Isso é Comprova muito que a palavra diz, que a palavra fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Exatamente. E conhecimento você vai adquirir lendo e estudando a palavra. Exatamente. E a gente então, mulher, fica perde. O aviso, fica aqui o alerta e fica aqui o incentivo para você mesma, mulher, se dedicar à palavra de Deus. Né? Não tem como você conhecer ao Senhor se você não conhecer a palavra dele. Nós conhecemos ele através da palavra dele, que tem tantos tesouros, tantos ensinamentos, tantas promessas para nós. Né? Você não precisa esperar a Lidiane e a Thelma vir aqui na internet entregar uma palavra para você. Você pode abrir a Bíblia no Salmo 126, ler e falar: Senhor, eu oro, eu creio, eu declaro essa palavra sobre a minha vida, que eu vou colher com alegria, que mesmo que agora eu esteja chorando, mas lá, né, no tempo determinado, o Senhor vai fazer acontecer aquilo que eu preciso e eu colherei com alegria. Então, mulher, sempre eu falo assim, dessa vez que eu tô fazendo a leitura de Salmos, Thelma, eu percebo quantos Salmos falam sobre relacionamento com Deus. Eu não tinha tido essa percepção ainda em outras leituras sozinha, mas lendo aqui ao vivo com as seguidoras, eu vejo o quanto esse livro fala sobre relacionamento com Deus. Quanto esse livro trata sobre relacionamento e intimidade com o Senhor. Quer dizer, é algo que nós precisamos construir na nossa vida. É algo que nós precisamos cultivar na nossa vida. Se nós queremos viver as promessas, se nós queremos, né, ser transformadas, ser parecidas com o Senhor. Né? Porque eu acredito que o Evangelho é o Evangelho da transformação. Nós seremos transformadas até o final das nossas vidas ou até quando Ele voltar. Né? Então, nós precisamos dessa palavra, nós precisamos nos mover e ter essa consciência de que ele deseja ter um relacionamento de intimidade conosco, mas somos nós que precisamos tomar a decisão de sentar à mesa com ele todos os dias. Falou bem certo, sentar à mesa com ele. E sentar à mesa a cura. Se você se tá ali, você precisa falar com o esposo, faz a mesa. Prepara o melhor alimento e senta à mesa. Depois que você sentou com o pai, você senta com seu esposo, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida dentro deste relacionamento. Amém. E ele tem todos os dias um banquete preparado para nós, né? E nós precisamos desfrutar apenas desse banquete. Glória a Deus. Foi muito obrigada, Thelma. Foi muito preciosa a sua participação aqui. Eu tenho certeza que as mulheres receberam, que elas aprenderam. Amém. E que para elas foi uma palavra pontual para esse tempo. Então, muito, muito obrigada. Queria que você encerrasse a live orando, né, por nós. E agradecer muito. Falar para você, a mulher de Deus, siga a Thelma. Uma mulher de Deus que tem feito a diferença nesse tempo. Um mistério levantado, escolhida para fazer a diferença nesse tempo. E uma mulher que transborda de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Que nos incentive, nos encoraja a buscar também essa intimidade. Amém? Você ora para nós então, Thelma? Pai, obrigada. Porque o Senhor é bom e eterna é a tua fidelidade para conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem estado conosco nos dias difíceis, nos dias da tribulação. Obrigada pela tua palavra, Pai, que não volta vazia. Obrigada, Senhor, por este tempo, por esse momento que estamos aqui reunidas no teu nome, para falar da tua palavra, para aprender uma com as outras. Cada uma que aqui está assistindo esta live. Eu peço ao Pai que o Senhor visite o lar de cada uma. Que o Senhor, ó Pai, dê a elas o que elas têm por necessidade, aquilo que elas precisam, Pai. E esteja, Pai, restaurando relacionamentos.
relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos. Converta, Pai, os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Esteja, Pai, levantando mulheres verdadeiramente para poder guerrear neste tempo onde elas foram chamadas, para lutar e guerrear e orar e buscar o Senhor de todo o coração. Em nome do Senhor, restaura, Senhor, os lares, restaura as famílias, restaura, Senhor, aquilo que se quebrou. Em nome do Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela vida da Lidiane, que tem se colocado na dispensação do Senhor. Tem, Pai, colocado a tua palavra em ação. Tem ministrado em tantos corações. Eu peço que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a tua filha, dentro do lar da tua filha. Abençoa o esposo, Pai. Abençoa o filho, Senhor. Que a casa da tua filha seja cheia da tua presença. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela vida dela. Dela mais sabedoria, discernimento, entendimento, Pai, da tua palavra. E que o Senhor, aumente sim as vidas o qual ela vai trabalhar ainda. Amém. As vidas o qual ela vai, Senhor, mentorear. As vidas o qual o Senhor vai usar para trazer cura e libertação. Em nome do Senhor, eu te agradeço por este tempo, pelo convite, por estar aqui. O Senhor conhece o meu coração e sabe quanto é um desafio para mim. E por isso eu te agradeço, Pai, por me desafiar. Eu te agradeço porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Eu te agradeço por este tempo, por este momento. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero fazer aqui uma observação para as mulheres da live. Vocês perceberam quanto a oração da Thelma tem a palavra de Deus? O quanto ela ora de acordo com a palavra? O quanto tem de palavra de Deus na oração da Thelma? Isso a gente só consegue, mulher, quando a gente conhece a palavra. E quando a gente ora de acordo com a palavra, a gente ora de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Entende isso? Então, muitas mulheres às vezes falam assim para mim, eu não sei orar, não sei como falar, né? Mas quando a gente conhece a palavra, é só a gente orar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E nós teremos uma oração poderosa, uma oração de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. Né? Amém. Então, eu vejo assim, nas suas orações, sempre que você ora, você ora versículos. Amém. Você ora a palavra de Deus. E é uma oração de acordo com a vontade dele, de acordo com a direção dele. Né? Então, isso a gente tem, mulher, só quando a gente conhece, só quando a gente se dedica. Amém? Amém. Muito, muito obrigada, Thelma, mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço. Queridas, a nossa live vai estar salva lá no canal do YouTube para você que quer assistir depois, não conseguiu assistir completa, eu vou colocar lá no canal do YouTube salva para vocês, tá bom? Beijo no seu coração, Thelma, obrigada, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.